Vê se aparece uma notificação. Foi, aqui para mim apareceu. Hoje, dia 24 de abril de 2024. Mais um novo dia, como eu falei, um dia que o Senhor já preparou para nós. Pode não parecer mesmo diante de todas as coisas, mas lá em Salmo 139 ele fala que ele já preparou todos os nossos dias. E esse louvor me chama muita atenção, porque ele fala que ele é nosso Pai, e ele começa dizendo que uns conhecem ele de ouvir falar, outros conhecem mesmo pela realidade. Até coloquei aqui no grupo. Deixa eu até colocar aqui, Espírito, aqui, eu coloquei a letra. Eu tenho um pai, muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Semana passada eu trouxe no devocional, tá lá na nossa plataforma. Quem não assistiu, assiste, justamente porque a gente conhece Deus como? Jó conhecia Deus depois que ele teve toda a experiência dele, né? Que a gente já conhece a história de Jó. Ele falou agora, tá lá em Jó 42, 5, 6, que agora ele não conhece mais a Deus só de ouvir alguém falar, ele conhece a Deus porque ele teve uma vivência com Deus, uma experiência. Porém, hoje eu vou trazer para vocês, para nós, né? Porque eu sou a primeira, eu queria que vocês marcassem aí Oséias 6:3. Oséias 6:3. Oséias 6:3 fala assim: conhecermos o Senhor, não, vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho aqui no 2. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente, e ao terceiro dia nos restaurará, para que vivemos em sua presença. Conhecemos o Senhor, esforçamos por conhecê-lo, tão certo como o nascer do sol. Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Em outras versões falam que nós perecemos por não conhecê-lo. E aqui em Oséias ele fala, né? Conhecermos o Senhor, esforçarmos para conhecê-lo, tão certo como o sol. Vocês que estão aqui na sala, depois vocês que vão estar ouvindo, a única certeza que a gente acorda de manhã, uma certeza, que o nosso dia vai ser maravilhoso, sim, a gente declara, mas a gente tem certeza, eu acordei, a primeira coisa que eu olhei foi para os meus filhos, como a gente dorme no mesmo ambiente, a mesma coisa eu olhei, certeza de que eles estavam ali, certeza que meu nome é Adriana, certeza, certeza, nenhuma pequena dúvida. Olha, tão certo como o nascer do sol, amanheceu, mesmo aqui onde eu moro, tá um céu lindo, azul, né? Automaticamente um sol, porque é o sol que ilumina. Porém, eu tô falando com vocês e tô olhando para ele, como eu super me conecto com o céu. Porém, é certo que amanheceu. É certo, por mais que tivesse um tempo nublado, chovendo, amanheceu. O sol nasceu, né? Só que ele tá brilhando. Então, essa certeza que a palavra aqui que Oséias traz, que a gente tem que se esforçar para conhecer a Deus. Esse conhecer aqui, ó, conhecemos o Senhor, esforce para conhecê-lo. Esse conhecê-lo traz de conhecimento. Conhecimento tem duas versões da palavra conhecimento que eu fui buscar. Conhecimento de informação. Lembra que eu estava no comecinho aqui, eu estava falando com a Mabel, de que eu sou a primeira aluna da oficina da nossa comunidade. Por quê? Toda vez que eu preparo algo para trazer para a gente, eu vou buscar conhecer mais conhecimento, mais informação. Eu vou linkando uma com a outra e uau! Então eu vou conhecendo, então me desperta muito. Esse é um significado da palavra conhecer, conhecimento, né? Eu quero autoconhecimento, deixa eu me conhecer de informação, mas eu quero trazer o conhecimento de relacionamento. Ontem mesmo, eu conversando um pouquinho com a Suzy, conhecendo um pouquinho mais, deixa eu conhecer um pouquinho mais a Suzy. Esse conhecer não é só por curiosidade. Se ela mora em Alphaville, se ela mora na Zona Norte. Ah, né, Suzy? Não, deixa eu me relacionar. Quanto mais eu conheço a Suzy, mais eu vou ter intimidade com ela, né? Agora mesmo, separando um louvor pra gente, eu lembrei de um louvor que eu falei para ela ontem, ó. Tá vendo? Eu lembrei, relacionamento. Eu já conheço a história dela, bate um pouco com a minha, então eu compartilhei esse louvor. Essa é a palavra conhecer. Mais do que conhecer de informação, tem muitas pessoas que conhecem. Olha o louvor, como esse louvor. Eu passei no grupo, vou passar para você também, Suzy. Esse louvor fala muito. Muitas pessoas conhecem Deus de informação. Um Deus que criou o céu e a terra. Tem gente que não acredita mesmo, acredita que veio, sei lá, do macaco, sei lá de onde veio. Eu não estou falando sobre isso. Tem gente que acredita mesmo que Deus existe, criou o mundo, mas não conhece de intimidade.
E esse louvor, ele tem o refrão, ele fala, somente no final, eu quero intimidade. Ele não quer formalidade. Como que eu oro? Gente, ele quer, quando o Deus fala assim, vai para o seu quarto orar, não é literal ir para o quarto. Ele quer intimidade, porque normalmente quarto, o que que a gente faz no quarto? Homem e mulher, eu fui casada durante 12 anos e nós tivemos 2 filhos pequenos. Então, principalmente quando a gente queria ter a nossa intimidade de casal, a gente estava lá no quarto, porque casal novo, né, não tem, não tem lugar dentro de casa. Mas no nosso caso, que tinha 2 crianças pequenas, nosso quarto era o nosso momento mesmo. Tanto que meu filho até hoje falou, toda vez que a senhora fecha a porta, eu me lembro de quando a senhora estava com o pai, porque era nosso momento de intimidade mesmo, até de dar uma atenção especial para ele. O que que é quarto? Intimidade. Então, quando o Senhor fala, fecha a porta e vai para o teu quarto, orar no teu quarto é orar, buscar, mas na intimidade. Claro que tem pessoas que levam para o quarto mesmo. Eu vou, oro em qualquer lugar para Deus e eu amo orar aqui numa mesa que eu tenho que me leva para o céu. Ó, falando com vocês, eu já me conectei lá com o céu. É a minha mesa, é o meu quarto, é o meu lugar meu lugar de intimidade. Então, quando eu trago aqui que nós perecemos, vamos até buscar aqui na versão a mensagem, que até a Suzy falou ontem da mensagem, né? E eu gosto mesmo dessa versão, mas quando o traz aqui em Oséias 6:3, que nós perecemos, será que nós estamos perecendo em alguma área da nossa vida? Eu pergunto para mim, eu falo que eu sou minha boca está mais perto do meu ouvido, eu sou a primeira interessada, eu estou disposta mesmo a ter uma vida em Deus. E aí sim, por que será que nós estamos perecendo? Olha só, você consegue ter essa reflexão, Suzy? Você aqui que está com a câmera aberta e é a primeira que eu consigo ver? Com certeza. De ter essa reflexão de que nós perecemos por falta de conhecimento? Sim, eu trouxe na aula de segunda-feira que ler a Bíblia é uma das armaduras que nós precisamos ter, uma mulher revestida nas armaduras, até para a gente lidar com as armadilhas dos nossos inimigos, né? E o nosso inimigo, às vezes, é a nossa própria mente, é aonde o diabo muitas vezes entra nas nossas emoções, na nossa mente. Realmente orar na palavra que está a verdade aqui, que é o cinto da verdade, é o que une, é uma verdade. Então, olha como é importante. O Senhor nos deu tudo o que nós precisamos. Quando eu falei na nossa oração, quando começamos, que quando nós dormimos, nós acordamos com tudo que nós precisamos, Ele já nos deu, principalmente está cheia dele. Mas a gente tem que buscar, né? Se encher da armadilha é um comando, se enche. Capacete da salvação, calçados da paz, cinto da verdade, couraça da justiça, né? Escudo aí da fé e espada, que é a palavra, tá tudo aqui. Claro que conhecer, preciso ler, eu preciso buscar, eu ler um livro, mas é mais que isso, é o conhecer de relacionamento. O Ontem, como eu falei, sentir, das né? 3. Oi? O sentir, né? O se entregar. O se entregar, intimidade. Você vai abrir coisas. Ontem, no decorrer do dia, uma pessoa me procurou, Daniela, preciso falar com você, já tem uns dias, e ontem eu falei, vamos conversar, tal, Beto Gil aqui. Ela falou que queria trazer algo para você. Eu, de verdade, não sabia o que era, né? Não sabia, ela queria falar, né, do meu convívio, e ela me trouxe algo tão profundo, tão íntimo, que depois eu perguntei, meu Deus, por que que ela veio me falar isso dela, né? E ela falou, a nossa relação já me gera tanta confiança, tanta intimidade, a ponto de eu trazer isso para você, para poder ajudar a pensar mesmo e tirar o peso. Tanto que em Provérbios, eu não lembro qual versículo agora, que fala, toda vez que a gente fala, a gente confessa, a gente compartilha com alguém, a gente traz luz, porque muitas vezes a gente tem aquilo dentro da gente que a gente guarda como não quer tocar um segredo, vamos trazer essa palavra de segredo fechado, e aquilo vai torturando a gente, né? Vai torturando. Tô falando de coisas mais simples a mais complexas. Então, quando você traz para alguém, entendeu? Livre de julgamento, que o objetivo não é julgar, é justamente trazer a luz, e ali a gente vai orar em relação daquilo, e quando Deus fala que é melhor sermos dois do que ser um, em todos os sentidos. Claro que no mundo dos negócios, como eu trago na oficina, aumento a chance de ser bem-sucedido, mas o sucesso não é só financeiro, é ter uma vida em Deus. Ah, que delícia que a Mabel abriu a câmera. Eu amo quando vocês abrem a câmera. Acho que fica tão íntimo, sabe? Fica tão íntimo. Então, quando ela me trouxe, por quê? Ela trouxe uma particularidade muito, muito íntima mesmo. Olha só, porque a gente já está construindo uma relação. Ela já está, certamente, ela já está me observando há bastante tempo.
o meu comportamento, as nossas trocas, ela já está se observando para gerar essa intimidade. Então, é esse nível de conhecer que eu queria que vocês deixassem muito claro mesmo na mente. Eu quero conhecer o Senhor mais do que uma informação dele, de saber que ele é o soberano, é ter essa intimidade, aquilo que a gente falou ontem, Suzy, da gente descer para um parquinho, a Mabel também tem uma filha pequena, a Luana tem um menino, nós vamos falar de 3 meninas aqui, quase da mesma idade, a minha, a sua e da Mabel, nós 3 num parquinho com as meninas. A gente vai saber quem é que chamou a gente. As 3 eu chamo, mãe! No fundo, a gente vai saber. A Mabel vai saber se é a dela, a Suzy vai saber se é a dela, e eu vou saber se é a minha. Por conta da intimidade, né? E a gente sabe pelo tom de voz. A mãe é a mesma. Talvez a vozinha fina mudando de voz é o mesmo tom. Mas o jeito de falar é muito, muito da minha menina. Muito, não é? Aquele jeitinho muito pessoal. Então, gente, é isso que eu queria trazer. Deixa eu colocar aqui só na mensagem, para a gente trazer para a gente a mensagem, da Oséias 6,3, ó, para a gente trazer na mensagem. Eu vou ler para vocês aqui, Oséias 6,3, na mensagem que até a Suzy comentou comigo ontem, eu senti agora, olha. Vamos lá, volte para o eterno. Eterno seria o Senhor no conhecimento, tá? Ele nos machucou, mas ele vai nos curar. Quem é que cura? Ele nos machucou bastante, mas ele vai nos restaurar. Quem é que nos restaura? Em poucos dias nos sentiremos melhor. Em poucos dias nos sentiremos melhor. No terceiro dia, novinhos em folha, estaremos vivos em pé. Prontos para enfrentá-los. Estamos prontos para estudar o eterno. Ansioso para conhecimento de Deus, ó. Conhecimento de Deus, tão certo como rompe a aurora, que aqui traz como tão certo como o nascer do sol, será a chegada dele. Ele vem como a chuva da primavera refresca a terra. Então, olha só, deixa eu até colocar aqui, ó, perecemos por não conhecê-lo. Então, olha a versão mensagem, como é que traz para a gente. Isso no 6,3. Porém, voltando lá um pouquinho no 4, o contrário, 4,6, ele fala assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitam o conhecimento, olha, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os meus filhos. Entendem aqui, ó, o meu povo perece por falta de conhecimento. 4,6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Meu povo perece. Então, eu trouxe aqui, olha, no 6,3, conhecemos o Senhor, esforçamos para conhecê-lo. Trazer. E muitas vezes a gente não está sentindo. Não é sobre sentir, é sobre uma decisão. É muitas vezes ir lá para o quarto, que eu trago para nossa intimidade, para uma mesa, como eu disse, de manhã, de domingo de manhã, acho que estava falando para a Mabel, e muitas vezes eu não vou para o culto por qualquer razão, eu desço para a piscina. Levo o meu fone de ouvido e fico lá deitada na preguiçadeira, lá olhando para o céu. Ali eu estou trazendo um momento de intimidade. Olha só, às vezes eu estou angustiada, gente, por qualquer razão, uma decisão para ser tomada. Ou não, acordei, leve, em paz, desço e eu vou lá. Eu faço muitas vezes de forma intencional até ser natural. É como, por exemplo, hoje minha filha não foi para a escola e acabando o devocional, eu tenho uma outra cliente 10 horas. E eu comprei ontem tapioca. Ela nunca comeu tapioca. Nunca comeu, nunca, gente. E ontem eu fui no mercado e senti muita vontade. E ela falou assim, ontem à noite, quando dormiu: mãe, quando eu acordar, a senhora faz tapioca para mim? Então, assim, terminando o devocional, já vou para a cozinha preparar, já vou chamar ela, porque terminando o devocional e outra cliente, eu quero comer com ela essa tapioca, eu quero comer com ela. Então, olha, esse nível eu vou me preparar, eu quero ter intimidade, relacionamento com a minha filha, entende? Esse nível. E aqui, voltando um pouquinho em Oséias 4,6, meu povo foi destruído. Meu povo perece por falta de conhecimento. Aqui não está falando de conhecimento de informação, é conhecimento de relacionamento. E aí eu vou pedir para vocês irem lá, que eu gosto de navegar na Bíblia. Eu gosto, gente, é meu, tá? A minha Bíblia é toda demarcada. João, aí eu quero que vocês vão lá em João 14. A gente vai ler trechinhos, mas eu convido vocês depois a ler todo João 14. João, né? Os evangelhos é muito rico mesmo.
porém o 14 todo, tá? Mas eu vou começar lá em João, antes de ler João 14, antes de ler, eu vou ler Gênesis. Lembra que a oficina e a comunidade, por mais que ela é pautada na mulher de Provérbios 31, uma mulher que acorda cedo, dá ordem para a serva, mulher de movimento, por mais que lá na oficina eu trago, como Lucas 2,49, buscar o relacionamento, eu me relaciono com a Mabel para fazer negócio com ela, me preocupar se ela mudou, onde que ela tá de verdade. Mabel, vamos marcar um horário mesmo para saber como é que você tá. Eu gosto disso, é meu. Depois, se a Mabel tá vendendo lá roupa, eu vou comprar roupa. Igual eu já tô pensando aqui, meu Deus, a minha filha precisa mudar. Eu acredito de verdade nisso. Mas mais do que essa verdade, é pautado em Gênesis 1, 26, 27 e 28 e Gênesis 2:7. Quando diz lá em Gênesis, eu sempre vou falar, gente, porque a mente da gente precisa aprender por repetição ou por trauma. Você aprende por repetição, por trauma, coisa ruim, coisa boa também. E não é só boa, é a verdade. Quando a gente tem isso como convicção, nada, nenhum problema externo não pode até abalar, pode até balançar, mas não cai. Por isso que a gente tem que estar alicerçado na rocha. O que é a rocha? É a verdade. O que é a verdade? É Jesus. Então, lá em Gênesis 1:26, eu quero enfatizar o 1:26, tá? Ele fala assim, ó, Gênesis 1:26. Então disse, façamos o homem à nossa imagem. Quando eu trago da comunidade, eu foco aqui no façamos. Façamos vem do Senhor. Deus disse, né? Deus Pai disse, façamos está no plural. Fazer vem do Espírito. Lá no 27, Deus criou. A imagem é a sua semelhança. Criou, ele está criando do pó da terra. E lá em Gênesis 2:7, Deus formou. É o fôlego de vida que é a alma. Porém, entre o Gênesis 21 e 27 e o Gênesis 2:7, que no 1:27, Deus criou a sua imagem. Ó, tá trazendo no singular, a sua imagem. Criou do pó da terra. Quando ele está em Gênesis 2:7, Deus formou fôlego de vida, Deus. Porém, aqui no 1:26, ele está façamos, está no plural. No 26 está no plural. No 27 está no singular, e lá em Gênesis 2:7 também está no singular. Que quando eu fui meditar, meu Deus, façamos é espírito, a gente já entendeu. Espírito, façamos. Criou é carne. Formou é alma. Formou a alma. Jogou o espírito. Beleza? Então, nós somos corpo, alma e espírito. Então, se Deus fez vem de algo que é dele. E o espírito envolve três: Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Deus traz aqui em Gênesis 1:26, ele fala dos três. Então, nós somos feitos à vossa imagem e semelhança. A nossa imagem e semelhança, a minha, da Suzy, da Mabel, da Luana que está aqui, é espiritual. Que aí reflete na alma e manifesta no corpo. Mas o que eu quero trazer aqui? Hoje eu não estou levando para manifestação. Eu quero trazer aqui nossa imagem. Então, Deus, quando ele já criou lá no início, antes mesmo de Adão, porque aqui foi antes da criação do homem, ó, primeiro ele fez. Então, nós já somos Pai, Filho e Espírito Santo, é um espírito. E aí eu quero trazer para João. Então, a gente já entendeu, lembra que a palavra aqui é ter relacionamento com Deus? Deus Pai, que é o louvor que eu trouxe, mas Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, como é importante a gente se relacionar com os três. Essa é a mensagem de hoje, se relacionar, eu vou ter mais intimidade, eu vou conhecer meu Pai. Aquele que me supra, aquele que me fez, aquele que me formou antes mesmo do ventre da minha mãe, meu Pai. Porém, nós também temos o Jesus, a gente não tem como ignorar. Eu conheci um rapaz e a gente estava se conhecendo de se relacionar e de informação, né? Porque eu também estava buscando muita informação sobre ele. E um dia eu estava no culto, o Espírito Santo falou assim para mim, pergunta para ele se ele conhece Jesus. Aí eu perguntei, fulano, você conhece Jesus? Ele me respondeu prontamente. Eu estava no culto e ele estava na casa dele. Ele me respondeu prontamente. Eu conheço Deus desde sempre. Eu confio em Deus desde sempre. Eu falei, que lindo, maravilhoso. Mas não está perguntando de Deus, está perguntando de Jesus. E ele não conhece Jesus, muito menos o Espírito Santo. Teve um dia que ele falou assim, quem é esse Espírito Santo que você fala aí, a minha mãe fala? Quem é esse Espírito Santo, né? Ele conhece Deus, ele reconhece Deus como soberano, mas ele não tem esse Deus como pai, sim como soberano. Por quê? Aí eu quero trazer aqui para vocês.
João 14, do 6 ao 11, tá? Depois meditam em todo o 14. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecerem, me relacionar, conhecerão também o meu Pai. Já agora vocês conheceram o que têm visto. Disse Filipe, um dos discípulos: Senhor, mostre-me o Pai. Isso nos basta. Me mostra quem é esse Pai. Jesus respondeu: você não conhece Filipe. Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante todo o tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como que a gente torna Deus como Pai? Através de Jesus. Senão Deus é um criador. Esses dias uma pessoa foi me dar parabéns, que o nosso Criador te abençoe. Criador, ele é mais que um Criador. Eu sou realmente criatura, mas eu sou mais que criatura. Através de Jesus, eu sou filha. Então, para ter esse relacionamento com Deus, com intimidade como pai, eu tenho que ter intimidade com Jesus. Com Jesus, que é o caminho, a vida, a verdade. E no louvor fala... Depois vocês ouvem o louvor com mais calma, com mais intenção. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz. Então, quando a gente está diante de uma situação, a gente, em nome de Jesus, vem a luz, vem a revelação, vem para a gente ter esse relacionamento com o Pai. Continuando aqui, como você pode dizer, mostra-me o Pai? Você não crê? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. As palavras que eu lhe digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Por quê? A gente tem que ser relacionamento. A criança, os nossos filhos, têm o pai e a mãe. Por mais separado que eu sou divorciada do pai dos meus filhos, mas eles têm pai. Quando eles vão pedir alguma coisa, eles sabem se pede para o pai ou se pede para mim, mesmo tendo intimidade. Ah, você já falou com seu pai? Mãe, eu já falei com meu pai. E tá tudo bem, relacionamento, intimidade. Então, muitas vezes, a gente, para chegar em Deus, o nosso nível de intimidade, a gente tem que ir pelo Jesus, ele é o caminho. Então, tem gente que não reconheceu Jesus como caminho, a ponte que religa essa paternidade. E aí tem esse Deus distante de ouvir falar. De ouvir falar, é um comando. Olha que interessante, é tão importante a gente conhecer e ter relacionamento com o pai e com o filho. Eu sei que foi Jesus que morreu na cruz e levou toda a enfermidade, levou todo o pecado. Jesus. E quando ele leva todo o pecado, eu tenho uma vida, depois vocês meditam como eu falei, no versículo todo, no 14, é ele que me religa ao Pai. Porque, por exemplo, Deus, ele abomina o pecado. O que afasta a gente de Deus, Criador, inclusive Deus Pai, é o pecado. Quando a gente tem uma vida mais próxima de Jesus, a gente não peca porque a gente não consegue pecar. Não que a gente não tem que orar todos os dias, tá? Ore para que não caia. Mas uma vida com Jesus, quanto mais eu vou tendo intimidade, me relacionando com a pessoa do Espírito Santo, que eu já vou falar dele, que é Jesus, a gente consegue discernir as vontades da alma. Eu tenho vontade de fazer sexo sensitivo. Eu quero casar, me relacionar com uma pessoa e a gente vai ter sexo. É diferente. Porque a gente sabe que o sexo fora do relacionamento, trazendo assim religiosidade, isso não é o que Deus fez. E aí acaba nos afastando. Entende a diferença? Quando eu me relaciono com o Espírito Santo e com Jesus, eu me relaciono com o Pai de forma... Eu me relaciono com os três ao mesmo tempo, mas a minha forma de falar é diferente. Quando é o Pai já abençoou, o Jesus é o caminho, que tem gente que não reconhece esse Jesus, acha que esse Jesus ainda, sei lá, não veio como judeu, ou acha que está morto. Porém, lá no 14 ainda, no 15 ao 25, que depois, eu falei, depois vocês destrincham, do 15 ao 25, Jesus fala do Espírito Santo. Que aí ele fala assim, se vocês me amam, obedecerão. Olha, tá vendo? Quem faz a gente resistir o pecado? Não é o Pai, é o Jesus. Em nome de Jesus, eu não gosto de andar de aplicativo, já disse para vocês, mas em nome de Jesus eu tenho poder. Ele não fez a gente para governar? Em nome de Jesus, não é no nome do Pai. Em nome de Jesus, você está repreendido. Em nome de Jesus, você está curado. O poder vem dele, entende? Olha como é importante a gente se conhecer informação e conhecer de relacionamento. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, eu pedirei ao Pai e lhe darei outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito Santo da verdade.
Então, quando Jesus ele morreu, ele morreu, levou todos os nossos pecados. Quando ele ressuscitou e depois ele foi embora de uma vez, ele deixou o Espírito Santo. Então, esse poder, através do Espírito Santo, está dentro de nós. Então, quando eu quero tomar uma decisão, ó, é o conselheiro. Lembra que eu trouxe antes da gente tomar uma decisão importante de conversar com alguém, mas alguém que tenha Jesus, né, que tenha o Espírito Santo para nos aconselhar certo. Mas mais do que isso, quando a gente vai para o secreto, quando a gente vai para nossa intimidade, o Espírito Santo precisa tomar uma decisão. Igual eu mesmo, preciso resolver tal coisa, como é que eu faço? E aí eu começo a orar junto com o Espírito Santo em línguas, quem é batizado em línguas, porque ele faz a oração perfeita e leva para o Pai. Ele que leva para o Pai. Mas para ele levar para o Pai, eu precisei aceitar e reconhecer Jesus como caminho, como ponte. Não tem como falar com o Pai e ter o Espírito Santo se não reconhecer Jesus. Só que eu reconheço Jesus, como Jesus ele está ao lado do Pai hoje e vai voltar, literalmente, mas ele está dentro de nós. Quando fala lá que buscai o reino e as outras coisas serão acrescentadas, é isso, o reino está dentro de nós. Mas sabendo que a gente é filho, tá? Não soberano como Deus, a gente não é maior que Deus. A gente não é Deus, a gente é Cristo. Deus, tanto que fala, quando as pessoas falam assim, deusas, eu não gosto dessa expressão, eu gosto da expressão Cristo, porque nós somos, não é que a gente é como Cristo, mas a gente tem Cristo, nós caminharmos como Cristo. Inclusive, tem um versículo que eu não sei, que fala, qual é aqui, que fala que a gente pode fazer obras maiores que Jesus. Olha que interessante. Então, assim, o mundo não pode recebê-lo porque não vem ao... Olha aqui, o mundo não pode recebê-lo porque o vê e não o conhece. Olha a importância de conhecer. O conhecer é relacionar, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês, está em vocês. Então, o Espírito Santo, Suzy, está dentro de você. Você se relaciona com ele. Então, como é importante a gente ter um tempinho de solitude. Eu estou sozinha? Não estou sozinha, eu estou com o Espírito Santo. Ele está aqui dentro de mim, de fazer um café. Realmente sentar na mesa e tomar um café com ele. Deixa eu conversar, deixa eu... E ele fala sim. Só não fala se a gente estiver muito inquieta, que vai lá para Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos que vai ouvir. Não deixareis órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Jesus estava vivo ainda, tá? Porém, vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Então, olha, depois vocês destrincham aqui, eu vou para o 25, só para não ficar muito longo, que eu quero ouvir vocês. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o conselheiro, Espírito Santo, lhe ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar de tudo o que eu lhe disse. O Espírito Santo, gente, ele faz lembrar. Por isso que é importante a gente ler a palavra, ter uma vida em Deus, porque na hora do perigo, o Espírito Santo vai lá e lembra algo. Ele vai lá e traz uma verdade. Quando eu me sinto abandonada por qualquer razão, eu sei que eu sou amada por Deus, mesmo que meu pai e minha mãe me abandonou, meu marido me abandonou, eu vou, na verdade, o Espírito Santo lembra o quê? Você é amada, você foi desejada, você não foi um erro. Então, ele lembra, mas ele só lembra aquilo que eu conheço. Eu não tenho como lembrar. Um mês atrás, Suzy, nós fizemos um evento em Alphaville, eu fiz o Encontro das Fêmeas, dia 23 de março. Eu não lembrei de convidar você. Por que eu não lembrei de convidar você? Porque eu não conhecia você, eu nem sabia quem você era. Aí vamos imaginar que eu faço agora um outro encontro, agora em maio. Vou lembrar de chamar a Suzy. A Suzy faz muito sentido, ela se conecta com essa fala, ela está nessa busca, ela é uma fêmea também. Eu só consigo lembrar, e quem nos lembra, gente, não é Jesus que nos lembra. Quem nos lembra é o Espírito Santo. Então, olha a importância da gente conhecer os três, porque nós somos ele, mas sabendo que um é pai, outro é filho, que é a ponte. O filho só é tudo, né? Ponte. E esse filho, que é a ponte, ele só levou todos os nossos pecados. Ele nos tornou de novo filho. Ele nos deu a filiação. Que quando Adão pecou, cortou o cordão umbilical. A gente passou a ser criatura. Tanto que Jó, na época, não tinha Jesus na época de Jó. Ele era só um servo, ele era só uma criatura. E quando a gente passa a ser filho, o diabo não toca na gente. Mas filho, um filho que ama, um filho que obedece, um filho que tenha relacionamento, tá? Cria uma proteção. Por que o diabo vive ao derredor? Ele só fica esperando um comportamento de quem não é filho para entrar.
Orar é para quem está de pé, para que não caia. Mas se eu estou aqui, como Traz Jesus, traz no 14, que depois vocês vão meditar. Se eu tenho uma vida com Jesus, eu vou me blindando, eu vou me protegendo. A minha fidelidade com Deus me protege. Tá lá em Salmo, se eu não me engano, 23. A tua fidelidade me protege. Gente, lê Salmo, fala de proteção. Por isso que tanto lê Salmo 91, os religiosos, lê Salmo 91, mas você sabe o que você está lendo? Por isso que eu falei, ouçam o que a gente está declarando. Quando lê os Salmos, ele fala muito dessa, Senhor, a tua presença me basta, o Salmo foi escrito muitos por Davi, e no 23 fala, a minha fidelidade. Então a gente quer proteção com Deus, mas a gente não tem uma fidelidade com ele, e quer que ele protege. Entende? Então, ou não obedecer como está aqui, só que a gente não obedece para a gente ter proteção. A gente ama tanto Deus que não tem como fazer. Gente, eu vi sábado, domingo mesmo. Falei, gente, não sou eu mais, é o que existe em mim, glória a Deus, quando a gente está agindo pelo Espírito. Eu tive uma situação domingo que eu falei, gente, naturalmente, muito pouco tempo atrás, isso para mim para eu fazer era facinho. Por que eu não consigo mais? É muito mais forte do que eu. É por conta desse Espírito Santo que está. E quando eu passo por alguma situação, que eu vou ter meu momento de intimidade com o Espírito Santo, ele fala: isso não combina com você. Olha, não é ninguém corrigindo, apontando, acusando, o próprio Espírito Santo. E toda vez que alguém fala assim, Mabel, queria tanto que você viesse morar em São Paulo, Mabel, eu tive uma profecia, você vai vir morar em São Paulo. Será mesmo? O Espírito Santo, ele confirma no nosso coração, porque ele está dentro. Esse filho mimado ainda pequeno, que fica dentro de igreja, ou dentro de situações, procurando resposta. A gente não está para procurar essas respostas estão dentro de nós. Quando a gente tem pessoas que vêm validar, que vêm nos conselhar, é diferente. Mas trazer luz, né? Mas as respostas estão dentro de nós. E aí a pessoa toma uma decisão errada, porque veio uma profecia errada. E aí? Porque ainda é criança pequena esperando direção. Meus filhos pequenos que ficam esperando não, o adulto ele já sabe o que tem que ser feito em Deus. Então, olha que eu achei muito assim de rico trazer essa palavra, lembrar, ó. Mas o conselheiro lhe ensinará todas as coisas, lhe fará lembrar tudo o que lhe disse. Deixo a paz, a minha paz lhe dou, não dou a como o mundo dá. Não se perturbe no coração e não tenham medo, ó. Medo, eu já disse que não existe frio, existe ausência de calor. Não existe escuridão, existe ausência de luz. O que é luz? Jesus. Prisão é escuridão, é Jesus. Medo é ausência de fé, não é coragem. Ah, eu sou forte e corajosa. Coragem é uma ação, forte é uma ação. Porém, não seja forte e corajosa. Ação. Medo, seja forte e corajosa, tem ação. Porém, medo, Jesus lançou fora todo medo. O que é Jesus lançou fora todo medo? Fé. Eu preciso ter fé. Se eu tenho um relacionamento com o meu Deus, eu sei que se ele me deu uma direção de morar em Barueri, ele vai dar toda a provisão. Eu tenho uma intimidade com ele, foi ele que deu a direção, não foi só uma vontade do coração. Ontem, conversando com uma pessoa, ela recebeu uma proposta, e a gente tem que ter cuidado com proposta, né? Porque proposta pode ser um desvio, uma distração da onde a gente tem que chegar. E ela falou, mas eu sempre tive vontade de ter isso, sempre. Falei, pode ser uma distração, como pode ser Deus realizando, como que vai saber? Se relacionando, ouvindo a voz do Espírito, entende? Então, eu queria trazer para a gente hoje esse conhecer 8h47, esse conhecer a Deus, como eu trouxe no louvor, que Deus busca de nós, ele só quer intimidade, ele só quer que a gente se relacione com ele, através do Espírito Santo e através de Jesus. O Espírito Santo está dentro de nós. E isso eu trouxe para vocês também, porque eu sempre considerei Deus como meu pai. Foi muito fácil considerar. Deixa eu só colocar aqui a câmera para que está gravando, vai fechar, só um minutinho, peraí. Voltei, que já ia fechar aqui a bateria do computador. Esses dias eu estava refletindo que eu sempre tive uma intimidade com Deus. Depois, através de Jesus, que eu aceitei Jesus como meu único salvador, que eu batizei, comecei a ter uma vida em Jesus, buscando mais Jesus, eu entendi que Deus era mais que um Deus soberano. Ele era um pai mesmo, um pai que supre, um pai que protege, um pai. Por isso que eu gosto tanto de ler Bíblia, porque tá tudo aqui, e ele mostra esse pai. E a Bíblia, toda vez que é uma revelação. A Bíblia, quanto mais você lê, mais ela se revela. Não é um livro. Eu tenho vários livros aqui.
livros falando de versículos, de princípios, é só um livro. Aqui não. Aqui é mais que uma informação, é revelação. E quem nos revela? O Espírito Santo. Então, eu sempre considerei Deus. Sempre, gente, através de Jesus. Jesus, eu sou apaixonada por Jesus. Apaixonada, eu lembro que ele morreu, levou na cruz todas as minhas dores, que eu já sou curada. Quando eu tô com dor na coluna, que eu tenho dor na coluna, eu falo, eu já sou curada em nome de Jesus. Jesus já levou. Eu sou curada, eu sou sarada. A nossa cura não está na infância. Nossos BOs estão na infância. A Mabel fez um curso como o meu, a gente sabe. Nossos BOs, as nossas emoções, nossos conflitos estão na alma, assim, nas emoções. Por isso que o diabo sapateia tanto. Porém, a nossa cura não está mais no passado, na infância, está na cruz. Quando eu entendo que Jesus já levou, que nós temos poder, nós estamos aqui para dominar. Eu sou apaixonada por esse Jesus. Mas eu tinha o Espírito Santo, eu reconheço a pessoa do Espírito Santo como um amigo, um conselheiro. Verdade, ele é um amigo. Um é pai, outro é filho e o outro é amigo, conselheiro. Nada melhor que um amigo para aconselhar. Mas talvez até domingo, eu vou falar para vocês que até domingo, talvez eu tivesse o Espírito Santo como um amigo querido. Meu pai faleceu, eu era apaixonada pelo meu pai. E eu sou filha e tenho filhos. E tenho muitos amigos. Os meus muitos amigos, muito queridos, eu sou uma pessoa extremamente abençoada com amigos. Mas muitos amigos queridos não chegam nem perto do sentimento que eu tinha pelo meu pai, pelo amor que eu tinha pelo meu pai. Meu pai era para mim assim, meu pai era biológico. Então eu tinha o Espírito Santo como um amigo queridíssimo, mas longe de ter o amor como eu tinha pelo meu pai. E eu confesso para vocês que esse devocional hoje é um testemunho meu de trazer o Espírito Santo, esse meu amigo conselheiro, no mesmo nível de amor que o meu pai. Então, eu promovi, né, o Espírito Santo dentro de mim, e eu tô assim, Espírito Santo, reconhecendo literalmente o Espírito Santo, não como um conselheiro, só um ajudador, um servo. Que eu preciso, assim, o Espírito Santo me ajude a tomar uma decisão aqui. Ele vai muito além disso. Ele é um Deus, ele é Deus que está dentro de mim, o poder dele está dentro de mim. Olha, para lidar nesse mundo, mais que as armaduras, como eu trouxe segunda-feira, ter o Espírito Santo. Não só como um simples amigo, muito querido, muito íntimo, que sabe da minha intimidade. Que tem amigo, né, Suzy? É que a Suzy é que eu estou vendo aqui. Tem amigo que sabe da sua intimidade ali, mais profundo. Tem outros que não. Amigo ali de comer uma pizza e tá tudo certo. Talvez o Espírito Santo fosse esse amigo que soubesse da minha intimidade, mas não tinha esse amor que eu tinha pelo meu pai. E eu descobri domingo, olha que eu tenho uma caminhada, tô aqui, porque eu falo que o Espírito, ele é revelação. E eu perguntando, e o Espírito Santo, ele é igual, é trindade. Eu reconheço Deus, eu reconheço Jesus, mas eu precisava Adriana, precisava reconhecer Espírito Santo na mesma intensidade que Jesus. E aí, essa é a palavra que eu queria trazer para vocês e ouvir um pouquinho vocês. Mabel, não sei se você consegue falar, Luana, Suzy, que para mim é importante ouvir vocês. Faz sentido para você, Suzy? Sim. Você tem esse relacionamento já com o Espírito Santo, com Jesus e com Deus? Sim, principalmente com o Espírito Santo, né? Que a gente, igual a gente conversou ontem, tava falando que a gente acha que quando não tem muito conhecimento, que isso é sentido, mas eu vou contra ele, não sei o que. Assim, vou contra no subconsciente, mas está ciente que aquilo era o certo a se fazer, né? Quando ele está alimentado, é aquele amigo que você tem que estar sempre alimentando, né? Não deixando ele de lado, porque ele também fica triste. Ele fica triste e ele quer o mesmo lugar do pai e do filho. Ele quer Então, e quer ser considerado como tal, né? Até porque a gente é dá mais ele. atenção, porque ele nos alerta, né? Ele está nos mostrando a todo momento o que é certo, o que é errado, quando a gente está na tribulação, quando a gente está numa dúvida, quando tem algo assim, que tem que tomar uma decisão muito importante, ele está sempre nos alertando. Só que a gente, no mundo, a gente às vezes acaba não escutando ele, né? Fala, não, na razão eu vou fazer isso. E aí lá na frente a gente vê quanto a gente errou e não ouviu nosso Espírito Santo. Porque ele é o Deus pra gente, entende? Às vezes a gente fica, Deus, se eu não fez, mas será que a gente ouviu o Espírito Santo? Entendeu? Deus, se eu não fez, eu tô pedindo tanto aqui, como se Deus fosse o Aladim, né? Mas tá culpando Deus, sendo que Porque o Deus erro não foi fez. nosso, que a gente não ouviu.
ele falando a todo momento com a gente, nos alertando, nos mostrando outros caminhos. E às vezes a gente está tão cego naquilo, a gente quer tanto, igual essas oportunidades que aparecem. Nossa, é a melhor oportunidade da minha vida. Aí será mesmo? Vai me Então, prender lá 24 horas. Mal vou ver minha filha, mal vou conversar com fulano, não vou poder participar de um devocional. Será mesmo que é a melhor oportunidade da minha vida? Sendo ou que é vai uma, consumir olhando, toda ela. ou olhando para uma necessidade, né? Eu preciso, as justificativas. Enfim, e quem é que orienta isso? O Espírito, só que o Espírito muito Santo, como você está trazendo, muitas vezes confronta. Ah, não é, mas eu quero muito. E aí a gente deixa de ouvir. Aí depois, a Deus não me ouviu. Mas será que Deus não me ouviu ou a gente que não ouviu, como você está trazendo o Espírito Santo, que ele já está falando com a gente através do Espírito Santo? Tem um louvor da Fica Fernanda tão ali Brum. na razão, nas coisas do mundo, na correria, que a gente não se permite ter esse tempo de respirar, conversar, ver, estudar, sentir, né? Porque o Espírito Santo é sentir, né? Ele está ali todo momento com você. Será que ele está Uhum. feliz? Será que ele está triste? Exatamente, exatamente. É o Espírito Santo, olha. Hoje a gente tem esse Espírito Santo, gente. Mabel tá com a mãozinha levantada, que eu adoro que você abre a câmera, Oi, complementar aqui a menino. nossa fala. Estão conseguindo me ouvir? Sim, só a sua câmera que tá aparecendo. Agora sim, tava aparecendo, para mim, tava aparecendo só a metade do seu rosto. Eu tenho uma história muito legal para contar sobre esse negócio, essa relação com Deus, né? Eu fui criada numa família católica, mas era aquela família católica só de ir à igreja aos domingos. A gente não falava sobre Deus, né? Meus avós não falavam. Até porque eles eram de família estrangeira, né? Meu avô, família espanhola, e minha avó de família portuguesa. E em outros países, Deus não é visto como é aqui no Brasil. A gente realmente brasileiro, ele tem, latino, acho que de uma forma geral, ele tem uma intimidade muito maior com Deus, né? Uma proximidade muito maior, uma crença muito maior, né? Não só esse Deus que a gente se relaciona, para mim é um Deus vivo, um Deus verdadeiro, mas você vê que tem outras religiões que cultuam outros deuses, então existe realmente uma crença muito grande. O brasileiro é diferente. Então eu fui criada, a gente ia na igreja aos domingos, só que assim, era uma chatice, né? Eu, como criança, não gostava. Então eu não consegui, na minha infância, formar uma opinião ou ter alguma direção em relação a Deus. E aí eu cresci, tal. Ano passado, no começo do ano passado, eu fui fazer uma mentoria. Uma mentoria não, é um treinamento lá em São Paulo, fazer um treinamento lá em São Paulo. E tinham várias dinâmicas para se fazer. E uma delas, nessas dinâmicas, você ficava dentro de um círculo de pessoas, você ficava no meio, e você poderia fazer o desejo que você quisesse. E aí, nesse dia, eu desejei sentir Deus, porque eu nunca tinha sentido, né? Não sabia. Eu tentei até, começando lendo a Bíblia, né? As pessoas lêem a Bíblia, você vai conhecer Deus lendo a Bíblia. E aí eu começava a ler a Bíblia, só que assim, eu não entendia nada. As palavras muito complicadas para mim, eu não entendi o que estava sendo dito ali. E aí eu pedi nesse círculo, e você pede meio que em voz alta, né? E aí uma das meninas que estava no círculo, ela ouviu aquilo e falou: meu Deus, Mabel, eu não acredito que você não conhece Deus. Aí ela tinha até um trabalho muito legal, eu esqueci o nome agora do trabalho dela, que aí depois a gente fez umas sessões e saiu exatamente essa minha falta de conexão com Deus no trabalho dela, né? Que realmente eu estava desconectada de Deus. E não tinha como. Aí ela até tentou me ajudar, mas assim, não era a alçada dela a questão de Deus, não era essa questão dela, ela trabalhava com outra coisa. E aí passou isso, aí no meio do ano passado, meio não, mas no meio pro final, eu comecei a fazer a mentoria com um cara chamado Cris Costa, e aí numa dessas reuniões, ele botou lá que ele ia oferecer uma mentoria do coração, que é a mentoria para se aproximar de Deus. Uhum. Que ele botou um formulário para a gente preencher, porque não era qualquer pessoa que podia fazer essa mentoria. Uhum. Ou os crentes.
Aí eu respondi o formulário e fui sincera. Eu falei, olha, eu não conheço Deus, não tenho nenhuma intimidade com Deus, não frequento religião nenhuma, eu não sou crente. Quero conhecer, mas não quero. Aí ele me ligou, mandou mensagem, ele mandou um áudio, dizendo que eu não iria me encaixar na mentoria, e não era para mim a mentoria, que não via por que eu deveria ter acesso à mentoria, porque eu não tinha, não era de religião nenhuma, não tinha nada, então. Aí ele foi lá, aí passou uns dias, ele colocou a chamada final da mentoria dele, né, lá no grupo. Olha, estão nos últimos dias, para quem quiser participar da mentoria, preencher o formulário. Aí eu coloquei assim, marquei a postagem dele e botei assim, tomara que um dia você faça uma mentoria para quem quer conhecer Deus. Não para quem já conhece, porque a mentoria dele era para quem já conhecia. Cara, ele na hora me ligou, falou que foi Deus que me mandou ali, né? Pediu desculpa e falou que eu ia participar da mentoria. E aí eu fui, participei da mentoria. Ela está acabando agora, né? E eu tive muitos encontros com Deus. E eu não sei como que eu consegui até hoje viver sem Ele. Você viu, Suzy, que a gente falou que não tem como viver sem Ele. Não sei como que eu consigo até hoje viver sem Deus. E é muito maravilhoso. E eu tenho uma coisa para falar também, que numa das aulas dessa mentoria muito boa, realmente, numa das aulas ele passa uma meditação, todas as aulas têm uma meditação, mas cada uma com um tema. E nessa meditação que ele passou, na meditação você tinha que fazer um pedido para Deus. Pedir qualquer coisa que você quisesse que ele fizesse. E uma das coisas que eu pedi, né, eu pedi algumas, uma das coisas que eu pedi foi que a minha sobrinha voltasse para casa. Muitos anos atrás, quando a minha sobrinha tinha 1 ano, eu denunciei a minha irmã por maus tratos. Na época eu tinha um perfil muito vingativo, né? Uhum. E a minha irmã perdeu a guarda da filha de 1 aninho, nunca mais viu a filha. E no sábado, e aí há 6 meses atrás, eu estou retomando esse meu contato com a minha irmã, pedindo desculpa para ela, né? E tentando me aproximar dela. Já mandei carta, já falei com ela ao vivo, já escrevi, pedindo perdão pelo que eu fiz. Isso me corrói até hoje. E no sábado ela me ligou dizendo que a Gabriela voltou para casa. Deus atendeu seu pedido, gente. Quantos anos a Gabriela tem hoje? 16 anos. Se passaram 15 anos. 15 anos. Minha irmã ficou 15 anos sem ver a filha. Mas voltou para casa. Deus atendeu. E você pediu perdão, ele perdoou e ela voltou para casa. Ela voltou para casa. E a sua irmã estava muito feliz. Muito feliz. Minha irmã está muito feliz. E ela, tipo, certamente, por ela ter te falado, ela perdoou. Não, e assim, foi Deus mesmo, porque minha irmã está há 15 anos lutando pela filha na justiça. 15 anos lutando. Mas ela via a filha nesse período ou ela não via? Não via. Não via. O juiz tirou totalmente, porque o pai e a avó colocaram a minha irmã como se fossem um demônio. Uhum. Entendeu? Eles tinham muito dinheiro, então pagavam advogado. Minha irmã não tinha condição de pagar advogado, ela fez tudo pelo Justiça Pública, né? Sim, sim. É mais demorado ainda. Então, ela não conseguia de jeito nenhum. Aí, espontaneamente, no sábado, a Gabriela voltou para casa. Olha como esse Deus, ele atendeu mais do que a oração ali da sua irmã, com um coração de mãe, ele atendeu o seu pedido, e você podia pedir tudo, inclusive para sua filha. Só que você foi pedir, você entende que você foi pedir algo e realmente, e o Senhor, ele ouviu a sua alma ali falando, o seu coração mesmo, arrependido e por ter feito um livro de julgamento, mas ele foi lá e levou a Gabriela de novo para casa, E espontaneamente.
a possibilidade de um novo nascimento, né? Tanto para ela como mãe, porque ela vai ser mãe novamente da Gabriela, que chegou agora. Imagina, como se estivesse nascendo de novo, uma mãe e uma filha, né? Uma E mãe, você também, nascendo novamente uma irmã para ela, né? Depois de tudo isso, veio o perdão. Muito veio até. lindo. Parabéns. Gente, e olha só, o que, que é ter uma intimidade? E olha só, ousadia, eu precisava conhecer Deus, conhecer, e ele foi ali trabalhando você, trabalhando seu coração. Se eu falo que Deus não resiste a um coração quebrantado. E aí você foi, numa meditação, você foi lá e pediu. Podia pedir pela sua filha, tantas coisas que a gente precisa, né, pedir. Você pediu algo mesmo ali, que estava, de repente, te corroendo, empatando toda a sua vida, inclusive. Exatamente, é o que estava acontecendo, porque era uma culpa porque eu, na época, quando fiz isso, eu não tinha filho, né? Quando eu fiz essa crueldade de denunciar minha irmã por maus tratos, eu não tinha filho. Depois que eu tive filha, e que eu entendi, a culpa começou a me corroer, entendeu? Me corroeu muito por causa dessa questão. E ela nunca mais conseguiu recuperar a filha tinha raiva, ódio dela, e no sábado apareceu lá espontaneamente. Mas Olha, e a guarda? aí agora, hoje já tem uma audiência hoje, aí a Ah, menina, aí a Gabriela, como já tem 16 anos, ela já pode falar por si só, entendeu? Aí ela vai dizer que quer ficar com a mãe, que não quer mais ficar com a avó. De qualquer forma, ela ficou com parentes, né? Que foi a avó e o pai que pagou o advogado que você está falando. Sim. Isso, exatamente. Ela ficou esse tempo todo, esses 15 anos, com a avó e com o pai. Só que a minha irmã sofrendo muito, porque Sim. no justiça chorando. Minha irmã falava que ela ficava no fórum chorando assim na porta do fórum. E ela sofreu muito, minha irmã. Mas ó, eu acho que todas vocês aprenderam, né? Todas, ela também. Por mais que você Tudo tenha foi no feito esse ato, tempo. você viu que algo estava acontecendo ali, né? De fato, sua irmã não estava fazendo o papel dela. Pronto, mas Deus tirou, lançou, viu? Jesus, na cruz, jogou fora todo os seus sentimentos de você se autocondenava. A sua irmã também se redimiu ali de saber que agora nasceu, como a Suzy falou, uma mãe. Agora ela vai ser mãe, talvez 15 anos atrás ela era muito nova, tinha as dores dela também. Então, assim, agora a Gabriela vai estar num lar mesmo, com muito amor, com muita vontade, que talvez pequenininha foi num outro contexto. Mas, resumindo tudo isso, independente, o Deus, essa intimidade, você foi buscar conhecer Deus. Olha, isso que eu estou falando, mais do que uma informação de ler a Bíblia. Quando a gente fala ler a Bíblia, é para a gente buscar essa revelação, porque é um mistério. A Bíblia é um mistério, a gente não tem como explicar. Então, quanto mais você vai, na verdade, você está se relando lá. Está entendendo nada, mas eu estou me relando. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu estou me relando. Aquela egrégora, aquela unção que existe, ela vai se revelando para a gente, vai fazendo a gente ter essa intimidade. E foi o que aconteceu com você. E aí veio essa mentoria, que não foi o acaso, né? E você tocou o coração dele. O Senhor viu essa verdade da sua busca, porque o Senhor, ele sabe nosso real sentimento. E aí ele te concedeu mesmo. Então, pensa, olha, na hora que você foi buscar, você viu, olha que como eu falei, que nós perecemos por falta de conhecê-lo. O povo é destruído, gente, ele traz a perecer como destruição. Você estava se sentindo destruída por qualquer razão. Era uma área que aparentemente podia estar tudo bem, mas estava destruída. E, de repente, essa área que estava interferindo em todas as outras. A mesma coisa aqui comigo. Tanto que o filme acabando, eu estou com muita vontade de assistir de novo. Já assisti 2 vezes, mas agora o meu conhecimento, a minha revelação é outra. E quando ele foi ter esse nível de intimidade com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, ele fechou todas as brechas que foi aberta lá por vários motivos, Mabel, como o meu, como o seu. Ele foi se vingar do Pai, né? E abriu uma brecha lá no mundo espiritual. Mas quando ele foi ter intimidade com os três, com pai e filho, assistem de novo esse filme com outro olhar, sabe? Foi isso que aconteceu com você. E eu falei, eu tô precisando dessa revelação. Senhor, nesse sentido, esse nível de intimidade, para ele poder ir lá, ó, restaurar, restituir, religar, sei lá a palavra que cada um precisa na nossa vida. Então, quando ele fala que nós perecemos por falta de conhecê-lo, é isso, por falta dessa intimidade. Só que ele ouve esse louvor de novo. Ele não quer religiosidade, ele não quer que busque ele, porque Deus, eu vou buscar o Senhor para ter uma vida plena.
Eu vou buscar o Senhor para ter paz, eu vou buscar o Senhor para ter marido, eu vou buscar o Senhor para ter dinheiro, porque é horrível não ter dinheiro nem para comer. Não, a gente busca Deus sem nenhuma intenção. Eu me relaciono com Ele. Mabel, a gente está aqui construindo a nossa amizade. Minha amiga, de verdade, toda vez que a gente foi me relacionando, sem nenhuma intenção, eu fui me relacionando com a Mabel. Sem nenhuma. E cada vez mais, ela estava aqui junto com a gente, vindo dentro. O que vier disso é a consequência desse relacionamento. É assim, porque muitas pessoas ainda vão buscar Deus para ter algo. Em nome de Jesus, que no meio do caminho, né, seja convertido na intenção certa. Mas você entende, você foi buscar Deus sem nenhuma intenção. E ali ele foi se revelando para você a ponto de trazer luz. Foi Jesus nessa situação. Tanto que a menina foi para casa com 16 anos de livre e espontânea vontade, é só o próprio Deus. Porque com 16 anos é o auge da rebeldia. É o auge, aí que ela podia realmente querer para fora, não para dentro. Concorda? Não, ela pegou uma mulher madura já, ou uma menininha ainda igual as nossas meninas, que são menininhas ainda apaixonadas pela mãe. Ela pegou um auge que há 16 anos, a revolta aflora. Quem é revoltado é realmente aflora. Não é a sua sobrinha, nem ele, todas, não, todo. Conta que do 0 aos 7 anos, a criança está na energia da mãe. Dos 7 aos 14, a criança na energia do pai. Dos 14 aos 19, a criança, ou, né, adolescente, está totalmente na energia do mundo, da sociedade. Por isso que normalmente sai, vai morar com o namorado, mexe com os amigos, leva para o mundo da droga, é muito mais influenciável. Então, passou desse período, gente, diminui os riscos, entende? Porque a influência do sistema do mundo é muito forte. Ela está bem no meio da influência do sistema do mundo. E ela voltou para dentro de casa. E sem contar que passou 15 anos, né? Todos esses anos sendo influenciada pela avó e pelo pai, que a mãe não prestava. Então, além de tudo, ela tinha uma... Ou seja, o que justifica do nada ela voltar. ela voltar para a mãe que não prestava? Só pode ser Deus, gente. E não nessa tem. fase, que ela podia estar extremamente revoltada. Nessa fase, exatamente. Não tem como, isso não tem explicação Não lógica. tem. Isso que eu tô falando. Naturalmente, era... Não é. Ou era antes, quando era criancinha, tipo 11, 12 anos, que era minha mãe, que era minha mãe, que era minha mãe. Exatamente. Quando fica mocinha, ou adulta, depois de ter quebrado muito, né, se machucado muito, eu quero resgatar minha mãe. Não, ela pegou... Só por 16 anos, só podia ser Deus. De verdade, só podia ser Deus. Por isso que eu falei, isso não tem nenhuma... Para você ter ideia, Adriana, mês passado ela foi na justiça e detonou a mãe no juiz lá. Teve uma audiência, ela detonou a mãe para o juiz. Como que isso, um mês depois? E ela voltou quebrantada, assim, com o coração limpo, com a mãe? Voltou com o coração limpo. Inacreditável. E olha a importância de ouvir o coração e fazer aquilo fora da razão, porque na razão, quando o rapaz falou que não ia te atender, você podia ter ficado emburrado, se fechado e jamais se manifestado. Só que estava tão ali dentro de você, essa vontade, que sabia que era algo que ia fazer a diferença na sua vida, que você insistiu, persistiu, porque você chegou a preencher, falar com ele, mesmo assim não teve. Foi confrontada, né? Foi. Olha como a gente tem que ouvir, né? É o Espírito Santo, esse ímpeto aí, ó, vai, é o Espírito Santo. Ele mandou um áudio, pediu desculpa, falou, olha, eu levei uma chamada aqui de Jesus e eu não deveria ter feito isso, eu deveria ter te aceitado, e agora quem quiser fazer, tendo religião ou não, pode vir falar comigo. Quantas pessoas, Mabel, como você chegou lá e foi impedida por qualquer razão? Exatamente. Ele falou, Deus não impede as pessoas, eu cometi um erro. E Deus, tudo que Ele quer, gente, o convite é, vem me conhecer, é isso que Ele chama. Aí depois, são escolhas, depois é depois. Por isso que Ele fala, perece por falta de conhecer, você só estava querendo conhecer. Como que a pessoa impede? Só isso. Agora, aquela pessoa que não quer conhecer, que blasfema contra Ele, contra o Espírito Santo, é uma outra história. Mas aquele que quer conhecer... Lembra, Suzy, que eu falei ontem para você? Eu só precisava saber se você queria, era isso, se faz sentido. Faz sentido, é isso que... Como? Vamos ver, vamos jeito, vamos embora. Entende? É isso que Ele espera, Ele só quer isso de nós. Aí, como que... Glória a Deus, o Espírito Santo foi lá, foi rápido. Que eu também, minha filha, eu sou rápida em ser corrigida. Espírito Santo, o que eu preciso corrigir, o que eu preciso fazer? Que sejamos rápidos. Glória a Deus que Ele foi rápido. Porque eu penso, você...
Só fui lá, por isso que eu falo que nós estamos aqui, Deus tem propósito com a gente, literalmente. Porque agora, quantas vidas vieram depois de você, Mabel? E falar para crente é fácil. Falar para quem já... Agora, falar para quem... E nós somos chamados para falar para quem não conhece, porque quem conhece já tem igrejas, já tem coisas aí que a pessoa vai lá sozinha em busca. Quantas igrejas que estão lá? Depois que eu entrei no grupo, porque no mesmo dia ele me botou no grupo, depois ele pediu desculpa e tal, ele me colocou no grupo. Depois que eu entrei no grupo, mais 4 pessoas entraram. Tá vendo? Que de repente não iam entrar pelo mesmo critério. Não iam entrar se tivessem preenchido o formulário. São Então, pessoas que estavam na mesma linha que eu. Como chama a mentoria dele? Mentoria do Coração. Mentoria do Coração. Vai Olha aí. começar agora uma nova versão. Eu vou fazer também de novo, porque é muito bom. Ele vai limpando tudo dentro de você, só que através de Deus. Depois você me passa, olha que interessante, quero conhecer. Eu gosto, está alinhadíssimo com a palavra. Eu falo, está alinhado aqui com a palavra. Pronto, eu amo, de verdade, eu sou apaixonada. Eu não tenho, assim, como mensurar a diferença. Para você ter ideia, Adriana, hoje eu consigo ler a Bíblia e eu só fiz essa mentoria. Porque até isso ele explica, ele ensina lá. Sim, eu acredito. Porque existem certas palavras na Bíblia que elas são como chaves, né? Como códigos. Códigos. Ele ensina isso lá. Eu quero saber. Eu quero saber, porque ó, eu não canso de aprender as coisas do Senhor. Eu amo, gente. E não é religião, eu não tô ligada à religião. Apesar de ter uma igreja que eu vou, porque é uma direção, uma mesa, é a unção que estabelece. Eu tomo só o cuidado. É da fonte, é dele. É dele. É dele, é da fonte. A gente já tem maturidade com Jesus de discernir, né? Nós 4 aqui já conseguimos. Pronto. Eu gosto de me interessar, eu gosto, porque, gente, é contínuo o nosso desenvolvimento. Contínuo. Então, tem algo aqui que precisa ser. E o Senhor vai. Nada chega. Toda vez que o discípulo está pronto, o mestre chega. Toda vez que a gente está pronto para algo. Ah, por que eu não aprendi isso antes? Porque antes não estava pronta, não estava preparada. Por que agora que a Suzy está entrando aí? Porque agora ela está pronta para isso. Eu agora, de repente, estou pronta para estar com o exemplo nesse. Eu estou te dando exemplo. Entende? A gente vai indo. É crescer. É de glória em glória. Ó, é de glória em glória. Só vai, a gente só busca. Olha. De verdade, tudo que a gente precisa, tá aí, que nós fechamos a aula de hoje, esse devocional, esse ativar, que aqui é o objetivo, é ativar, tá? Olha isso, tá vendo? É ativar, ponto, a gente busca mais, ó que as trocas já. A Luana tá quietinha, mas certamente ela tá ouvindo. Quem vai ouvir depois, ativar o espírito tá pronto, tudo tá pronto. E o que ele nos chama? Para ter intimidade com ele. Tanto que esses dias o Senhor pediu para eu estar orando 5 da manhã. Eu falei, meu Deus, eu já acordo tão cedo, 5 da manhã. Sim, por quê? Porque depois que eu acordei, dei café para as crianças, pronto, o dia, você viu a hora que eu fui te mandar mensagem ontem. E aí já emendo. Vai para mercado, vai para isso, o menino vai levar reunião de paz. Eu tenho reunião de paz. Eu falei, Jesus, como que a gente se divide durante o dia para atender? Porque a gente não faz só uma coisa. E glória a Deus por isso, né? Porém, ele já sabe, ele quer um tempinho de intimidade mesmo, de intimidade sem pressa, sem roupa, sem pressa, sabe? Que depois que a gente já começa o dia, uma coisa na outra, né? Terminando aqui, já emendo ali, já terminando ali, tem que não sei o quê. E esse momentinho de intimidade que ele quer. E quando ele tem intimidade, é que ele vai revelando. A gente encontra fulano fala alguma coisa, ele nos apresenta, aí como que você ia chegar nesse homem, como que a gente ia se encontrar numa mesa como essa. Eu nunca vi, a Luana conheci na internet, através de uma amiga de internet. A Suzy conheci na internet, Suzy agora através de uma internet. A Mabel também numa live, que chamou a atenção. Como é ele nos apresentando. E todas aqui têm o mesmo propósito. E detalhe, nós 4 que estamos aqui, ó, todas vão tocar outras 4. Eu toco mais 4, a Luna mais 4, Mabel mais 4, Suzy mais 4. Essas mais 4, é isso. Quantas Mabel, que chama Mabel de Mabel, quantas Mabel estão aí presa numa dor, num ato que fez? Quantas que não têm essa intimidade? Quantas Suzy não levantaria, como a gente falou ontem? Quantas Adrianas de desordem estão aí? Que cada uma vai trazer aquilo que a gente vence, a gente vai falar. Eu trago a ordem, a Suzy traz alguma coisa, a Mabel traz alguma coisa, a Luana. Quantas? E a gente pode falar, existe um caminho, uma intimidade com Deus. E mostra a importância do testemunho, né? É muito importante. Muito, muito importante. E o testemunho, primeiro testemunho, ele edifica a nossa fé. Gente, quer ouvir? Olha só.
E ela veio falando exatamente o que a gente trouxe hoje. O que eu trouxe hoje? Uma palavra simples. Porque não é um curso de teologia, né? É simples, é um simples que funciona. Intimidade. Intimidade. É buscar. Não sabe? Vamos buscar. Não sabe como? Ele vai mostrar como. Pai, eu quero te buscar. Como eu não consigo ler a Bíblia, calma. Eu vou te mostrar um caminho. Se por aqui não funciona, eu vou te mostrar outro. Igual filho, mãe, não tô conseguindo, né? E a gente fala, calma, a gente vai achar outra alternativa. Ele é nosso pai, ele vai mostrar a alternativa. E para cada uma. A Mabel foi para um caminho, a Suzy, um caminho que eu falo, um jeito, a Suzy outro jeito, mas sempre nele, na fonte. Ai, gente, por Deus, eu sou assim, como eu falei, eu sou apaixonada por Deus, aqui essa intimidade, Jesus, porque tudo isso é por ele nos religou a esse Deus, por essa importância, e o Espírito Santo que falou com a Mabel, vai. Espírito Santo que falou com a Suzy, não desiste. Espírito Santo falou com a Adriana, persiste. Com a Luana, calma, Luana. Entendeu? É ele, gente. Ele não é só um amigo, conselheiro, querido. Não, ele é tão quanto o nosso pai. Então, É, para a gente não completar. ação lógica. Tanto que eu converso com as pessoas sobre esse posicionamento da minha sobrinha, as pessoas acham que ela vai voltar para a casa da avó. Eu acho que ela não vai ficar. Mas por quê? Porque as pessoas não têm ideia do que houve por O trás. poder. Não sabe que isso é o poder de Deus. E assim, essa é uma outra coisa também. Eu já fiz muita mentoria, né? Eu já fiz muita trabalhos para curar essas dores internas, né? Do passado, da infância. Mas, gente, a cura por Tá na Deus, cruz. a cura por Deus é outro nível. É. É outro nível. Não tem, não existe, é outro nível. E nessa mentoria, todas as aulas, ele vai curando uma dor, vergonha, culpa, medo, ele vai curando todas que tem. Só que através de Deus, gente, a cura é A algo cura está na cruz. Ela não está na nossa infância, no nosso passado. A gente até pode chegar lá para ver onde foi, né? Onde está a raiz. isso, Só. mas quem cura é ele, a maior cura, a limpeza mesmo, tipo, de tirar aquilo e sair de você é de Deus, não tem outra, não tem. E olha que eu já fiz várias, já fiz Corpo Explica, já fiz mentoria com a Suyan, já fiz mentoria com não sei quem, Fernando não sei da onde. Eu já fiz várias mentorias para cuidar da minha criança, ajudou, mas assim, não É limpar. remedinho, né? É só um, como chama? Metiolate. Metiolate, É só para tirar aquela dorzinha, aquela ardência. é. Mas a cura, para gerar uma cicatriz, para depois ter autoridade, é na cruz, gente. A nossa cura está na cruz. Está nele. Gente, é fortíssimo. Isso é muito. E eu sou uma pessoa que não acreditava em Deus, não acreditava. Pode falar, Deus não existe. Meu pai era ateu. Olha aí, é essa aí que Deus quer, né? As improváveis, para falar só podia ser Deus. Sabe por que as suas amigas falam que a sua sobrinha não vai voltar para a avó? Naturalmente é o que seria. Mas a gente não está vivendo no natural. Não está vivendo É o sobrenatural, agindo no natural. a gente está vivendo da graça. Eu sei que isso foi a graça divina. É. Isso que aconteceu foi a E graça. ele teve misericórdia com o coração dessa mãe, que certamente ela também se posicionou lá com arrependimento e o seu pedido. Então envolveu, entendeu? Olha a bênção dele. A graça como a Suzana, ela é tão grande que ela envolve. Então, ela teve esses 15 anos aí de muito aprendizado. Nossa, tenho certeza. Até porque você não faria isso se não tivesse um contexto por trás. Esse contexto foi resolvido. E você, pelo ato, também Deus tratou você, até te permitiu a ser mãe para você ter essa compaixão, né? Trouxe uma empatia para dentro de você. Você se viu no lugar dela, se sentiu livre de julgamento. E você entende como Deus faz? Esse é o Deus que cura. Só que, além de tudo, ele curou, entre curar você e a sua irmã, ele curou a Gabriele, que é uma vida, que o diabo tá. Como eu falei, acho que foi para a Suzy que eu falei ontem, eu não sei para quem foi. O diabo, não foi para a Suzy, não, foi para outra que eu conversei à noite. O diabo, ele não tá nem tão interessado em mim e você, ele tá interessado na Gabriele. É na nossa geração, é neles que ele tá mais interessado, entende? E aí vai destruir mesmo, né? Uma pessoa sem mãe com muita raiva, ela vai destruindo, né? E a minha Mabel, irmã não tinha nada para me perdoar, né? Pelo que eu fiz. E há 6 meses eu fui falar com ela e a gente tem montado uma relação de novo. Ela abriu a porta da vida dela de novo para mim, para me perdoar, sabe? Então, assim, a minha irmã também é uma pessoa que eu não esperava, né? Eu esperava que ela
fosse me ignorar, me tratar mal, mas não, ela resolveu me dar uma chance da gente retornar, e agora ela tem a filha dela de volta. E eu não tenho dúvidas que isso foi uma graça divina. Mas você viu, ela te perdoou. Ah, perdoa. Ai, Deus, porque é isso, ela fez um movimento, que eu tô falando, existe um movimento da parte dela, existe Sim. um movimento da sua parte, Sim. e aí automaticamente o movimento de vocês tocou a vida da Gabriela, entende? As todas, ó, porque Deus é paz, Deus não é desunião, mas se ela, vamos imaginar que por qualquer razão ela não te perdoasse, pelas razões dela, estaria impedindo bênção na sua vida e na vida da filha dela, olha, só que ela fez independente ela fez porque ela já tem um amor, tipo, de Deus dentro dela. Ela te perdoou como Jesus perdoou, perdoou os pecados dela. E automaticamente esse perdão, quando ela libera o perdão, independente se você estava certo ou não, ela perdoou, mesmo, ela abriu um campo espiritual. Gente, a gente não... o espiritual é muito mais sério do que a gente imagina. Tudo é espiritual. Tudo. Tudo a gente se pergunta o que é. Essa é a minha pergunta. Por isso que eu falo Espírito Santo. E aí nós temos o Espírito Santo como conselheiro. É ele que nos revela. É ele que falou, vai por aqui, Mabel, é por aqui, fica por aqui, é aqui, vai lá, fala com ela agora, tira todo o orgulho, vai lá falar com ela, porque você, para ir falar com ela, também teve que, né, e no espírito, porque na carne, talvez se você não fosse, o medo de ser rejeitada de novo, que é uma dor que você já carregava, olha, imagina ela te rejeitar com razão ou não, olha só, você entende? É o Espírito Santo te dando essa força, vai lá, e automaticamente ele já está trabalhando no coração dela. Isso. Entende? Então, olha como uma vida em Deus, gente. E nós estamos aqui para Mabel, quando chegar uma mulher como você, com a sua história, porque nós vamos atrair as nossas histórias, tá? A Suzy com a história dela, a Luana com a dela, eu com a minha, que nós estamos aqui, todos que vão assistir. Quando vier, você vai ter a autoridade de falar, existe um caminho, existe uma cura assim. Não é lá na criança, não é no passado, é em Jesus. E aí você pode mostrar esse caminho para a pessoa. Você pode buscar para ser, entendeu? Você pode agora estar pronta, uma mulher curada para curar. Deus não ia te curar só para você, só, hein, que já é muito, ficar tudo em ordem na sua vida, na vida da sua família. É para você tocar outras mulheres e falar, olha, quantas mulheres aprisionadas estão, como você estava, como eu estava, como a Suzy estava. Quantas, gente, é isso que eu estou falando, nós estamos aqui, não é só para beneficiar. Eu não sei se eu congelei para vocês, eu congelei aqui para mim, não sei se vocês estão me ouvindo. Quantas mulheres estão presas agora de manhã, 9h30 da manhã, estão agora em algum momento presas em alguma área? Por culpa, por desordem, ou por, sei lá, por abandono. Estou dando um exemplo. Ou por desespero. Quantas estão? E a gente pode falar assim, existe um caminho. Existe um caminho, que é a verdade, que é a vida. Mas buscai. Ouçam esse louvor de novo, gente, aí no time de vocês. Antes de atender de novo, eu quero ouvir esse louvor, porque a gente falou tanto, porque assim, toda vez que eu trago alguma coisa para vocês, e vocês um testemunho, porque eu pergunto, além de tudo, eu falo, Senhor, é isso, eu aprendo muito. Eu falo, gente, tá testificando, eu aprendo. Então, pensa, eu fico com o coração vulnerável depois que eu falo, Senhor, me ministra, fala comigo, entende? E aí ele vai falando, eu já do Espírito Santo aqui, que ele falou, você me trata como se eu fosse um amigo querido. Como eu tenho muitos amigos queridos, eu coloquei Jesus, Espírito Santo como um amigo querido, ele não é só um amigo querido. Não, ele é além disso, ele é uma mãe, eu quero ser uma conselheira para minha filha. E olha, é esse nível que o Espírito Santo é para nossas vidas. Entende? Ele é um conselheiro, ele é mais que um amigo querido, gente. Gente, que delícia. Obrigada por essa manhã, porque trazendo essa palavra que a gente perece, como está aqui na Bíblia, destruídos por falta de relacionamento com ele, falta de intimidade com ele. Que nós buscamos ele, mas sem troca. O que vier é consequência, sabe? É recompensa, porque ele é bom, ele é muito bom. E mesmo que não fizer, ele é bom do mesmo jeito. Independente, ele foi lá, ele não podia ser feito diferente, ele trouxe a Gabriele para vocês. Porque não trouxe só para ela, né? Trouxe para você também. Sim. Né? Trouxe para ela, para a família. E outra, gente, ela tá com o coração limpo agora e vai continuar assim, em nome de Jesus. E mesmo que venha algum sentimento, agora você tem autoridade para falar. Quem fez foi ele não é um para que minta. Entendeu? Eu declaro sobre ela como se fosse sua filha. Ela nasceu de novo, como a Suzy falou. Ela nasceu depois de 15 anos. Comemorem o dia de ontem. Que dia que foi? 23 de abril? 2 datas aí de nascimento dela. Ela comemore mesmo. Sábado,
Sábado, então, dia 20. Pronto, sábado, 20 de abril. Domingo eu fui lá, no sábado elas comemoraram, no domingo a gente comemorou. Isso, tem que comemorar mesmo. Meninas, 9h28. Vamos orar aqui para a gente fechar aqui. Agradecer, Pai amado. Obrigada por esse testemunho lindo que a Mabel falou, Pai, porque ela teve um coração aquebrantado e o Espírito Santo, que é nosso conselheiro, mais que um amigo, ele é o próprio Espírito, o Espírito está em nós. Foi lá e permaneceu para ela continuar no caminho, o Senhor se revelar para ela através dessa mentoria. E aí sim, ela fez um pedido e o Senhor realizou o desejo do coração dela. E o Senhor é o maior interessado em realizar o desejo dos nossos corações. Obrigado pela vida da Gabriela, eu já declaro sobre ela paz na casa da mãe dela, essa união entre as duas restabelecida com o teu poder. Obrigado pelo coração da Mabel, Pai, um coração lindo, que ela possa usar essa história cicatrizada para tocar outras mulheres, outras pessoas, Pai. Obrigada por isso, pelo teu nome, obrigada pela essa intimidade que nós estamos tendo com o Senhor, esse relamento, Pai, literalmente a palavra é essa, nos relarmos no Senhor. Obrigada por isso, e nós estamos aqui para manifestar a tua grandeza, Pai. Obrigado pelo nosso coração ensinável, obrigado por esse testemunho especial da Mabel, que só edifica a nossa fé. Obrigada por isso, em nome de Jesus. Amém. Meninas, eu vou parar de gravar aqui. Um dia lindo para vocês. Mabel, estou muito